E aí, pessoal, como é que vocês estão? Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando agora uma pequena revisão de todos os conteúdos que foram abordados nesse bimestre, tá certo? Nosso objetivo hoje é revisar os conteúdos abordados no bimestre para a realização da avaliação. Esse bimestre foi abordado vários assuntos, mas dentre eles, o assunto mais importante foi sobre a dança. São expressões, certo? Expressões artísticas e corporais. Então nós vamos ver agora, resumidamente, o assunto sobre dança para que a gente possa realizar a nossa avaliação. Vamos lá? Conteúdos abordados. Nós vimos a história da dança, origem da dança, estilos de dança, elementos da dança e benefícios da dança. A história da dança. A dança é uma das expressões artísticas mais antigas. Na pré-história, dançava-se pela vida, pela sobrevivência, o homem evoluiu e a dança obteve características sagradas. Os gestos eram místicos e acompanhavam rituais. Na Grécia, a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo. Já na Idade Média, se tornou profana, ressurgindo no Renascimento. A dança tem história e essa história acompanha a evolução das artes visuais, da música e do teatro. E aí nós temos a dança primitiva. A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem, como o desenvolvimento da civilização. O rito separou-se da dança. O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de mais alimentos, água e também forma de agradecimento. A dança era quase um instinto e esses acontecimentos registrados nas paredes de cavernas, em forma de desenhos, ficaram conhecidos como arte rupestre. E aí nós temos as danças milenares. As danças milenares, elas têm uma característica porque ela foi determinadas eras. Por exemplo, no Egito, a dança no Antigo Egito era ritualística e tinha características sagradas. Dançava-se para os deuses em casamentos e funerais. Já na Grécia, a dança originou-se de rituais religiosos. Os gregos acreditavam no seu poder mágico, assim os vários deuses gregos eram cultuados de diferentes maneiras. As danças preparavam fisicamente os guerreiros e sempre eram feitas em grupos. A dança era muito difundida na Grécia Antiga. Importante no teatro, a dança se manifestava por meio do corpo. Já em Roma, a dança entra em decadência, pois nunca foi privilegiada e só vai recuperar sua importância no Renascimento. Já na Idade Média, nesse período, como todos os outros movimentos artísticos, sofreu retrocesso. Na Idade Média, a dança, pelo fato de se utilizar do corpo como expressão, foi condenada e considerada profana. Porém, continuou sendo praticada pelos camponeses. Então, na Idade Média, ela foi considerada profana. Então, como era considerada profana, ela foi banida. Ela não podia ser praticada. Mas os camponeses continuavam sua prática. No Renascimento, a dança ressurge e é apreciada pela nobreza, adquirindo um aspecto social e tornando-se mais complexa. Passa a ter estudos específicos, as pessoas começavam a estudar sobre a dança e nesse renascimento passou a apresentar a primeira dança, certo? Que tem origem de ensinos, que é o balé. O balé, pessoal, vem do baleto, significa um conjunto de ritmos e passos. A moda do baleto na Itália se espalhou também pela França durante o século XVI. Já no romantismo, o termo romantismo é absorvido pelo balé, que até aquela época falava de histórias de fadas, bruxas e feiticeiras. É nessa época que os bailarinos começam a usar sapatilhas, completando a revolução do balé. E aí, pessoal, nós temos a dança moderna. A dança moderna é uma negação da formalidade do balé.
Os bailarinos trabalham mais livres, porém não rompem completamente com a estrutura do balé clássico. Os movimentos corporais são muito mais explorados. Existe um grande estudo das possibilidades motoras do corpo humano. Solos de improvisação começam a aparecer, certo? São bastante frequentes. Os bailarinos, eles utilizam-se de coreografias mais trabalhadas, certo? Eles se baseiam principalmente nos sentimentos, nas emoções. E por último, nós temos a dança contemporânea. A arte contemporânea é complicada de se compreender. É algo que não é previsível, é o novo, é a ruptura com aquilo que conhecemos como arte. Na dança, a contemporaneidade fica mais evidente, pois ela deixa de ter uma estrutura clara, preocupante, se mais com a transmissão de conceitos, ideias e sentimentos do que com a estética. Então a dança, ela não tem esse caráter de ter benefícios físicos. Ela só pensava na arte da expressão. E qual é a origem da dança de salão? Pode-se dizer que a dança de salão é toda a dança social, ou seja, que se dança a dois. Os mais variados ritmos são englobados pela dança de salão. Segundo historiadores, as danças de casais tornam-se populares no início do século XIX, embora tenham surgido no século XIV e evoluído nos séculos seguintes, apenas entre os nobres. A dança de salão foi introduzida no Brasil em 1914, a princípio com a valsa e a mazurca. Os ritmos mais presentes nos salões do Brasil, assim como nas academias de dança, são soltinho, forró, samba de gafieira, tango, bolero e salsa. Então essas danças são as mais procuradas, tá certo? E as mais presentes nos salões de dança do Brasil. E quais são os estilos de dança? Nós temos dois estilos. Nós temos as latinas, que são samba, surgiu no Rio de Janeiro com base na cultura africana, em ritmos como lundu, umbigada, semba e pernadas de capoeira. Nós temos rumba, surgiu em Cuba, levada pelos escravos contrabandeados para aquele país. Nós temos o merengue, também uma dança latina, é a dança tradicional da República Dominicana, embora seja popular em outros países da América Central, Haiti e Costa Rica, e América do Sul, Colômbia e Venezuela. Nós temos o cha-cha-cha, ligado ao mambo. O cha-cha-cha é originário da rumba, surgiu em Cuba. Nós temos o passo doble, surgiu na Espanha, tem grande semelhança com o on-step. Além das danças, desse estilo de danças latinas, nós temos o estilo de danças clássicas. Quem são as danças clássicas? Quais são elas? Nós temos o tango, que surgiu na Argentina. Nós temos a valsa vienense, surgiu na Áustria. Nós temos a valsa inglesa, uma variação mais lenta da valsa vienense. Nós temos a slow fox, surgiu em Nova York com base em outro ritmo. O foxtrot é considerado uma das danças mais difíceis. E nós temos o kickstep, surgiu nos Estados Unidos com base no foxtrot. É mais rápida e fácil que o slow fox. E aí nós temos os elementos da dança. Os elementos da dança se dividem em três, tá certo? É o movimento corporal, é um deles, um dos elementos. Na dança, refere-se aos movimentos básicos do corpo, translações e rotações, e em combinações entre eles, que podem ser divididos em três tipos. Então nós temos três tipos desse elemento da dança, que é o movimento corporal. Nós temos o movimento potencial, corresponde às pausas do movimento, ou seja, quando as partes do corpo não fazem nenhuma trajetória no espaço. Nós temos o movimento liberado, são movimentos realizados com o corpo no espaço, e nós temos a família de movimentos. Os diferentes movimentos são organizados em famílias da dança: transferências, locomoções, saltos, voltas, quedas e elevações. Nós temos outro elemento da dança, que é o espaço. Refere-se ao trajeto do corpo do início ao fim. No espaço existe a sinesfera ou quinesfera, espaço individual do corpo, que se movimenta, cujo limite de abrangência é dada pela extensão ou flexão dos membros superiores e inferiores.
Dentro do espaço, são estudadas as direções, cima, baixo, lado, frente, trás e diagonais, e as dimensões, pequeno, médio, grande, os níveis, baixo, médio e alto, e as extensões, perto, médio e longe. Outro elemento da dança é o tempo. Corresponde aos referenciais temporais que constituem a ligação entre a dança e a música. Os elementos de tempo formam o compasso musical, que pode ser lento, moderado ou rápido. E quais são os benefícios da dança? Você quer ter aquela sensação maravilhosa depois de uma atividade física? Pretende queimar calorias? Isso a dança pode fazer pela sua saúde. Pode porque depende do tempo de prática e de frequência, bem como da modalidade. Quer um exemplo? Uma hora de zumba pode queimar até 1.000 calorias e te ensinar a coreografia do hit no momento. A dança de salão já queima em média 300 calorias e todo mundo vai querer ser seu par no rolê. A variação fica por conta da modalidade e qualquer uma delas pode provocar muitos benefícios para o seu corpo. Vamos encontrar esses benefícios. Combate o estresse. O exercício diminui a tensão e relaxa a musculatura. Controla a ansiedade. Além de estimular a concentração, a dança acalma e tranquiliza. Aumenta a autoestima. Quem não se sente mais segura e poderoso fazendo bonito no baile. Melhora a comunicação. Depois de algumas aulas, você terá menos dificuldade de expressar em público. Queima calorias. Uma hora de salsa ou samba, rock, queima até 594 calorias. Turbina a capacidade sanguínea. A dança de salão aumenta a frequência cardíaca, estimula a circulação do sangue, melhora a capacidade respiratória e queima muitas calorias. Melhora a flexibilidade, dá elasticidade e melhora a postura ao caminhar. Tonifica os músculos. Pernas, glúteos e barriga agradecem quando você treina os novos passos na pista ou no salão de baile. Exercita o corpo. Então, quando você exercita o corpo, você está trazendo para ele vários benefícios que são muito bons para a saúde, tá certo? Prevenção de doenças, tá certo? Tonificação dos músculos e por aí vai. E aí nós temos esses 10 benefícios para a saúde. Queima calorias, aumenta o condicionamento físico, fortalece toda a musculatura corporal, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, libera serotonina e endorfina, reduz as dores do corpo, proporciona prazer e bom humor, melhora o aprendizado e a disciplina e retarda o envelhecimento. Então, pessoal, todos esses benefícios são de quem pratica dança. Pessoal, a nossa aula de revisão está terminando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Nós iremos ter agora a nossa avaliação, que contém 8 questões, 7 questões objetivas e uma questão subjetiva. Boa sorte e boa prova para vocês.